sim, hoje nesse canal a gente vai contar a história completa de Maze Runner. Você tá aqui há 3 dias, não é? Eu tô aqui há 3 anos. Ei, você tá aqui há 3 anos e continua aqui, Gali. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. Maze Runner é uma saga de filmes que, sim, é baseada num livro, porque eu sempre tenho que deixar isso aqui muito claro, que conta a história de Thomas e seus amigos. A gente vê esse cara que chegou num labirinto e a partir daí ele descobre tudo. E mostra pra gente que ele é o protagonista mais incompetente de todos os tempos. Porque ele faz o plano, executa o plano dá errado, e daí ele tem que improvisar tudo e contar com a ajuda dos roteiristas pra não morrer. Só que os amigos dele sempre pagam um pato. E lembrando, esse vídeo aqui é um compilado de 3 vídeos que eu fiz contando a história. E sim, sempre que eu terminar de fazer uma saga, eu vou compilar e vou fazer um vídeo gigante. E quem quiser assistir, assiste de novo porque me ajuda muito. Eu já fiz isso aqui com Crepúsculo, com Harry Potter, que é um vídeo de 4 horas. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas sim, eu tenho um vídeo de 4 horas de Harry Potter. Tem também Jogos Vorazes. Então, claro, se tiver a fim de assistir, é só clicar na nossa playlist de distopias adolescentes. Antes de mais nada, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu também quero agradecer aos membros do canal que patrocinam nosso conteúdo e fazem com que o canal continue de pé. Então, é claro, se você gosta do conteúdo, cogite virar membro aqui do canal para ter acesso aos benefícios, mas principalmente para ajudar o canal a se manter. E se quiser trocar uma ideia comigo, me segue no Instagram porque lá eu respondo todo mundo. E dito tudo isso, fiquem agora com a história completa da saga Maze Runner. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. Esse filme começa com o Thomas subindo em um elevador e ele chega nesse lugar desconhecido e encontra uma galera. E daí todo mundo começa a rir da cara dele e ele faz a única coisa que ele pode fazer naquele momento. Só que ele não consegue correr direito e ele acaba caindo. E pra deixar o Thomas mais confuso e assustado, depois disso, os caras simplesmente prendem ele e ele fica lá, confuso e assustado. Mas logo depois, a gente conhece o Albie, que explica pra gente mais ou menos como funciona tudo aqui. O Thomas fica desesperado porque ele não lembra quem ele é, da onde ele veio e por que ele tá nesse lugar. Mas o Albie fala que logo logo ele vai lembrar o nome, porque o nome é a única coisa que eles deixam pra eles. O Albie explica que lá eles comem, dormem e eles vivem na clareira. Eles se viram com o que podem e o que mais eles precisam, a caixa fornece. Porque todo mês ela sobe com suprimentos e um novo fedelho. E o Thomas faz a única pergunta possível. Enviada? Por quem? Quem nos trouxe aqui? E é claro, o Albie não tem ideia de quem é que tá fazendo isso com eles. E durante essa conversa, nós conhecemos o Newt, que se apresenta pro Thomas e diz que achou que ele daria um ótimo corredor. Mas é aquilo, ele correu e caiu de cara, então é melhor não inventar. O Albie mostra pro Thomas o labirinto e diz que nesse lugar eles têm 3 regras. Primeira, faça a sua parte, porque aqui não tem lugar pra preguiçosos. Segunda, não machuque outro clariano. Nada funciona se eles não tiverem confiança uns nos outros. E terceira, nunca vá além dos muros. E eu digo sem medo de errar que o Thomas vai quebrar todas as regras, porque ele vai passar o filme inteiro sem ajudar ninguém em nada. Sempre que ele vai capinar alguma coisa lá, pegar alguma parada, acontece algum BO. Ele vai se desentender com algumas pessoas, é claro, e é óbvio, tá mais do que nítido que ele vai entrar no labirinto. E nem demora tanto, porque depois dessa conversa, o Thomas conhece o Chuck, que conta pra ele como foi a experiência dele. E ouvindo isso, o Thomas começa a andar devagarinho em direção ao labirinto. O Chuck continua falando pra ele não ir, e na medida que falam pro Thomas não fazer alguma coisa, aí que ele vai fazer essa coisa, porque ele é assim. Até porque, logo depois, ele vê 2 caras saindo do labirinto. E daí o Thomas fica naquela. Pô, se eles falam pra ninguém entrar e tem gente entrando, por que eu não vou entrar? E é aqui que a gente conhece mais o personagem, que chega de um jeito totalmente carinhoso. Depois de tomar um empurrão, o Thomas fica desesperado querendo respostas. Ele fica perguntando o que tá acontecendo e por que ninguém deixa ele lá. Logo depois, ele vê o labirinto se fechar na frente dele. E cara, qual que é a dificuldade de chegar pro Thomas e falar: Irmão, esse labirinto se fecha toda noite. As paredes mudam. Então não entra lá agora, senão é sal pra ti. eu realmente acho que ele ia entender. Eu acho, né? Porque o Thomas ele é meio xarope, ele não entende muitas coisas. Quando chega a noite, todos os clarianos se reúnem pra dar aquela zoada, tacar fogo nas coisas, gritar, essas paradas aí que eles fazem. E a gente vê o Newt e o Thomas conversando. E o Newt dá pra ele uma parada pra ele beber, até pra ele provar. E ele só fala que foi o Gary que fez, que é uma receita especial. Agora, olha a textura disso. Eu não vou nem te falar o que parece, mas eu mesmo não tomaria uma gota dessa parada. Então, os dois continuam conversando. O Newt fala pro Thomas que eles estão presos lá e que todas as manhãs os corredores correm pelo labirinto e ficam mapeando todo lugar e que cedo ou tarde eles vão encontrar uma saída. Há quanto tempo estão procurando? 3 anos. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos.
O Thomas pergunta se eles acharam alguma coisa, mas então o Newt fala que o problema é que todas as noites as paredes mudam, e é por isso que os corredores são os melhores. Eles são os mais rápidos, os mais fortes, e tem que ser assim, porque se eles não voltarem, o labirinto se fecha e eles ficam presos lá dentro. E ninguém, nunca, ninguém jamais sobreviveu a uma noite no labirinto, por causa deles, os verdugos. É você, Satanás. Pra tu ver, a dificuldade aqui é totalmente extrema. Os caras não sabem de nada, eles têm que passar por um labirinto que muda de lugar toda noite, e pra completar, ainda tem um monstro gigante que pode matar eles a qualquer momento. Aí sim, pô, tranquilidade, né? Eu tenho certeza que se o Thomas pudesse mudar de universo, ele mudava. Ele ia viver lá em Crepúsculo, tá ligado? Ele ia ser aqueles amigos da Bella, que não participam da história do filme, mas eles estão no filme lá, eles estão vivendo, estão na tranquilidade. E aproveitando, é claro, aqui no canal tem um vídeo contando a história inteira de Crepúsculo. Então clica aqui no link dos cards e assiste, porque tá legal pra caramba. Mas voltando aqui, o Newt apresenta algumas outras funções que as pessoas fazem aqui. A gente tem os construtores, os retalhadores e até os socorristas. Mas o Thomas tá interessado mesmo em virar um corredor. Só que no meio da conversa, um dos caras que estão lutando, porque tá rolando uma brincadeira de luta aqui, um desses caras esbarra no Thomas. E é claro que ele vai entrar na brincadeira de luta. E de início, o Gary dá uma lição nele. Mas logo o Thomas se recupera e joga o Gary no chão. Daí o Gary faz isso aqui. E não tem como, cara. Isso aqui causa um traumatismo craniano na pessoa na hora. Mas pro Thomas, até que ajudou. Porque finalmente ele se lembra do próprio nome. Eu lembrei do meu nome. Eu sou o Thomas! Thomas! Todo mundo fica muito animado com isso, daí ele bebe mijo e tudo vira uma festa. Mas antes de dormir, o Thomas escuta os verdugos fazendo barulho e se pela inteiro de medo. E pela manhã, o Albie acorda o Thomas e leva ele pra fazer parte de uma tradição: marcar o seu nome em um muro, onde tem o nome de todo mundo, de quem tá lá e das pessoas que já estiveram lá. E o Albie continua reiterando o quanto é importante seguir as regras, porque elas protegem todo mundo. E o Thomas fica dando várias ideias de como sair de lá. Ele fala pra construir uma escada, pra subir nos muros, pra pular por cima. Ele fala um monte de coisa. Mas é aquilo, como tem uma galera aqui e já passou muita gente por aqui durante 3 anos, é de se imaginar que eles já tentaram de tudo. Então nisso, o Newt manda o Thomas fazer alguma coisa que preste e pegar fertilizante no meio do bosque. Mas é claro, chegando lá, algo muito estranho acontece, porque o Thomas é atacado pelo Ben, sem mais nem menos. Só que o Ben aqui aparenta estar muito doente e totalmente fora de si. Os clarianos salvam o Thomas e quando ele levanta a camisa do Ben, eles descobrem que ele foi picado. Só que isso aconteceu à luz do dia, que é uma coisa totalmente incomum. E para deixar tudo mais estranho, o Ben fica gritando e dizendo que tudo tá acontecendo por culpa do Thomas, que foi ele que fez isso, e o Thomas de novo fica sem entender nada, só que ele conta pro Albie, que fica totalmente desconfiado, né? É óbvio que ele fica desconfiado. Enquanto ao Ben, como ele foi picado, e isso é totalmente perigoso, ele é exilado pra dentro do labirinto, onde ninguém sobreviveu a uma noite. E depois disso, é só fazer uma estampa de camisa com a cara do Ben, porque ele já era. Em uma conversa com o Newt, o Thomas começa a questionar por que o Albie entrou no labirinto, se ele não é um corredor. Então o Newt fala que eles têm que confiar no Albie, porque ele sabe o que ele tá fazendo, e porque eles precisam um dos outros. Então ele fala que o Albie é o que mais sabe disso, porque ele foi o primeiro a chegar na clareira, e ele teve que ficar 1 mês sozinho. E depois de entender isso, o Thomas finalmente começa a colaborar um pouco. Como o labirinto fecha todos os dias, antes de anoitecer, e o Minho e o Albie ainda não voltaram, todo mundo fica preocupado, e ele fica esperando na frente do labirinto. Logo o Minho e o Albie aparecem, mas o grande problema é que o Albie tá ferido. Então o Minho tá lá, carregando o cara, arrastando ele pelo chão. Só que o labirinto tá quase fechando completamente. E nisso, o Thomas faz a única coisa que um protagonista poderia fazer. Ele entra correndo no labirinto e uma cena que chega a dar agonia, porque parece muito que ele vai ser amassado. Você acabou de se matar. Eita porra. O Thomas descobre que o Albie foi picado e que o Minho precisou dar uma pancadinha na cabeça dele, bem de leve, pra desmaiar o cara. O Thomas pede ajuda pra levar o Albie com eles, pra qualquer lugar. O Minho fala que o labirinto muda e que eles já estão mortos, mas mesmo assim, o Thomas insiste que eles têm que salvar o Albie. Daí, eles começam a escutar um barulho, que é dos verdugos. Eles dão um jeito de esconder o Albie e eles até estavam indo bem, mas quando eles estão quase conseguindo, o Minho se peida de medo e sai correndo, porque ele é um corredor. E na moral, pô, ele deixa o Thomas sozinho segurando o Albie. O Minho é um personagem que vai ser legal depois, mas aqui, mano, ele foi muito peidão, não é possível, cara. O cara abandonou o Albie na primeira oportunidade. Na segunda, né, porque na primeira ele deu uma porrada na cabeça do cara e tentou levar ele, mas não deu certo. Mas aí o Thomas consegue esconder o Albie, mas é claro, depois disso ele é encontrado pelo verdugo e tem que começar a correr, senão ele vai morrer. Porque na moral, o filme realmente é isso, toda hora tem que correr, senão tu morre. O Thomas dá um jeito de sair correndo por todos os cantos, ele pula em cima dos muros, se joga de um lado pro outro, mas depois o Minho reaparece e tenta ajudar ele. O Thomas então vê uma parede mudando
labirinto. Daí ele tem a brilhante ideia. Ele se usa como isca pra atrair um verdugo e matar ele usando a parede que tá mudando, porque o cara é o bichão mesmo. E no outro dia pela manhã, contra todas as expectativas, o Minho, o Albi e o Thomas voltam pra clareira. Daí o pessoal pergunta se eles viram o verdugo. E o Minho, pra dar aquela moral pro Thomas, ele diz: Ele não só viu um verdugo, ele matou um, porque o Thomas é brabo demais. E depois desse grande feito, o Gala Seca do Gary começa a dizer na reunião que o Thomas tá errado, que ele quebrou as regras, que ele tem que ser punido. Então o Minion diz: Cara, na moral, no labirinto eu fiquei com muito medo, me peidei inteiro, e o Thomas foi lá e salvou o Albi. Eu não sei se ele é corajoso ou se ele é burro. Eu só sei que a gente precisa de mais gente assim aqui. Então por isso o Minion fala que eles têm que fazer do Thomas um corredor. Só que no meio da conversa, de novo, os caras estão conversando e toda hora acontece alguma coisa. O filme é frenético, cara, na moral. No meio da conversa, a Caixa sobe e dessa vez ninguém tava esperando, porque ela só sobe uma vez por mês. Só que a Caixa subiu e trouxe com ela uma garota e traz ainda um papel com um grande enigma e uma charada totalmente misteriosa. Ela é a última. O que isso significa? O que pode ser, né? Na moral, o que pode ser? E pra provar que o Thomas realmente é especial, essa garota acorda, fala o nome do Thomas e depois desmaia de novo. O Thomas fica em choque, ele diz que ele precisa de respostas e como ele é totalmente pra frente, ele fala que ele vai voltar ao labirinto e vai achar as respostas, porque a ideia dele é vasculhar o corpo do verdugo. O Minion fala que ele não pode voltar agora porque nem os próprios corredores querem voltar, então eles improvisam uma equipe e vão lá na missão. Ele volta pro labirinto, ele vê um verdugo e mesmo o bicho aqui sendo aparentemente de carne, osso, gosma e presas, ele tem alguma parte mecânica, porque eles encontram uma espécie de controlador dentro do bicho. O Newton percebe que o aparelho tem as mesmas letras que tem nos suprimentos, porque é isso, quem colocou eles lá também fez os verdugos. Por quê? Pra quê? Eles não têm nem ideia. Mas é claro, a gente tem aqui o Gary, que tá disposto a duas coisas: a ferrar com Thomas e também a nunca baixar a sobrancelha, porque ele fica com essa cara o filme inteiro. Ele continua falando que o Thomas quebrou as regras, que ele tem que ser punido, e o Newton fala que é verdade, que ele quebrou as regras, porque não corredores não podem entrar no labirinto sempre que quiserem. Então o Thomas vai passar uma noite da Mansadouro, vai ficar sem comida também, mas a partir do outro dia, ele vai se tornar um corredor oficialmente, porque ele tá fazendo as coisas acontecerem. Ele tá fazendo mais coisas do que todo mundo fez em 3 anos. Como agora o Thomas é um corredor, o Minnie mostra pra ele o labirinto, e explica que o labirinto tá totalmente mapeado. Eles já correram por todos os cantos do labirinto, de todas as formas, e até agora eles nunca acharam uma saída. Mas eles não falam sobre isso porque as pessoas precisam ter esperança. Mas agora com Thomas, realmente talvez eles tenham esperança. O Minnie explica como é que o labirinto funciona, que ele muda toda noite, mas que ele segue um padrão. Ele diz que sabe qual foi a área que o verdugo veio e que logo eles vão entrar lá pra tentar achar alguma coisa. Mas no meio disso eles são avisados que a garota acordou. Ela sai quebrando tudo, ela joga pedra em todo mundo, mas aí o Thomas chega e é claro, né? A mina baixa a guarda e deixa ele subir, porque ela reconheceu o nome do protagonista. É o Thomas! O Thomas explica que ninguém lá se lembra de nada, mas a garota fala que ela já lembra o próprio nome. Ela diz que o nome dela é Teresa. Ela faz algumas perguntas e depois logo se acalma. Então eles começam a conversar e dá pra ver que a mina é tão inteligente quanto o Newt. Ela é a última. O que significa? Na moral, cara, um papel escrito "ela é a última". O que isso quer dizer? O que quer dizer, cara? O que quer dizer "ela é a última"? Todo mês a caixa sobe com alguém. E aí eles mandam uma pessoa e falam: "Essa é a última". Tem que desenhar pros caras? Os dois continuam conversando e o Thomas fala que lembra do rosto dela, porque ele sonhou com ela falando pra ele que a partir de agora tudo ia mudar. Por que somos diferentes? O nome disso é protagonismo. A Teresa dá pra ele 2 frascos com uma fórmula azul. E vendo isso, a ideia do Thomas é enfiar esse troço no Albi, porque na cabeça dele vai dar bom. O Newt fala que isso pode matar o Albi, mas o Thomas manda essa aqui. Ele já tá morrendo. E por incrível que pareça, esse argumento é suficiente pro Newt falar: Realmente. Então aplica esse negócio nele aí e tá morrendo, né? Se morrer com isso daí também, problema dele. depois deles aplicarem, o Gary aparece e como ele é o único disposto a fazer o Thomas ser punido, ele leva o Thomas pro lançadouro, pra passar aquela noite tranquila e sem comida. No meio da noite, aparece o Chuck. Ele aparece com um pouco de comida pra dar pro Thomas, e o Chuck mostra pro Thomas uma esculturazinha que ele fez pra entregar pros pais, se um dia ele puder vê-los de novo. E como ele acha que o Thomas realmente vai conseguir sair do labirinto, ele entrega pro Thomas entregar pros pais dele. Os pais do Chuck, no caso. Mas então o Thomas diz que não, que é o próprio Chuck que vai entregar a escultura. No outro dia, o menino vai buscar o Thomas e os dois entram no labirinto. Daí eles correm pra caramba, correm mais, correm, e eles encontram a camisa do Ben. Nisso, o Thomas escuta um barulho que tá vindo do troço que eles pegaram do verdugo, e esse troço fica apitando à medida que eles chegam mais perto de um novo lugar. Lugar esse que o Minion nunca viu. Um lugar que pode ser uma espécie de saída pra eles, mas daí ele vê uma luz vermelha, o que faz todas as paredes se mexerem. E agora, de novo,
novo eles têm que correr pra não morrer. E graças ao poder do roteiro, eles conseguem sair, porque eu tenho certeza que qualquer pessoa correndo aqui ia virar estampa de camisa e acabar o filme na hora. Eu mesmo, eu ia correr pra algum lugar errado e com certeza, pô, acabou o filme, acabou a franquia. Eles voltam pra clareira, eles contam tudo que eles descobriram, mas quando eles falam que o lugar que os verdugos moram pode ser uma saída, a galera meio que não quer entrar lá, e o Gary começa a perturbar, encher o saco de novo, e ele começa a elaborar o argumento mais idiota de todos. Você tá aqui há 3 dias, não é? Eu tô aqui há 3 anos. Ei, você tá aqui há 3 anos e continua aqui, Gali. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. No meio da discussão, a Teresa aparece e fala que o Albie acordou. Então eles vão lá ver o Albie, que tá completamente em choque. O cara tá aqui catatônico. E o Albie fala que ele lembrou de tudo. Que ele lembra do Thomas e que ele lembra que ainda por cima, o Thomas era o favorito deles. Mas como a merda não pode parar nunca, eles ouvem um burburinho e descobrem que dessa vez o labirinto não fechou. O que é um baita problema, porque dentro do labirinto a gente tem os verdugos. E sim, aparece um bocado de verdugo no lugar e leva metade da galera pra conhecer Jesus pessoalmente. Todo mundo sai correndo em uma cena totalmente agonizante, porque tem esses monstros aqui, tem vários deles. Eles estão matando uma galera, arrancando tudo, e tudo que eles têm pra se defender são mais lanças e fogo. Nada que funciona de fato. Então, novamente, o pessoal tem que correr pra não morrer. Nisso, os verdugos tentam levar o Chuck. O Albie faz de tudo pra ajudar, ele até consegue, só que depois, o próprio Albie é levado pra conhecer Jesus pessoalmente. O que me causa um desespero, porque o Albie tá com todas as respostas, e ele não falou nada, ele só falou, pô. O Thomas era o preferido deles. E aí fica aquele clima, tipo, o quê? Como assim? Por quê? E não vai ter respostas agora. E também fiquei triste, né? Pô, coitado do Albie, morreu. Falou, Albie, valeu aí. E depois de tudo que aconteceu, de ver tudo destruído e pegando fogo, em 3 dias que o Thomas chegou, o Gary continua ficando mais atribulado, ele fica com mais raiva e mete um socão na cara do Thomas. Ele fala que tudo isso é culpa do Thomas, que o Thomas é um deles e que ele veio pro labirinto para destruir tudo que eles tinham. O Thomas, ouvindo isso, decide aplicar o ferrão do verdugo nele mesmo, porque ele viu que o Albie lembrou de alguma coisa, que o Ben também, então ele também quer lembrar. Agora me diz, por que o ferrão faz as pessoas lembrarem de alguma coisa, tá ligado? Tipo, eles esqueceram o passado deles. Aí tem um bicho que pode matar eles, só que ele tem um ferrão, que esse ferrão, se entrar no corpo da pessoa, ele se lembra de alguma coisa de antes. Sei lá, mano. Deve fazer sentido, mas pra mim não faz. Então, se alguém tiver alguma opinião sobre isso e quer compartilhar, por favor, compartilhe nos comentários. Mas, de novo, não vale falar que, é porque no livro, não sei o que, pô. No livro, eu não li o livro. Eu tô falando do filme. E como eles tinham 2 antídotos, eles usam o segundo frasco no próprio Thomas, pra fazer ele se recuperar. O Thomas acorda, e depois de várias visões que ele teve, ele vê a Teresa, o Newt, o Chuck e o Minion, e eles falam tudo o que aconteceu ontem à noite. O Gary assumiu o controle, colocou a Teresa e o Thomas no amansadouro, porque eles vão ser banidos ao pôr do sol. E daí o resto da galera teve uma escolha. Ou eles se juntavam ao Thomas pra ser banido, ou eles se juntavam ao Gary pra ficar na tranquilidade. E os caras escolheram ficar com o Gary. Porque, né, pra que eles vão ser banidos? O Thomas fala que o Gary tá certo, e que realmente ele é a razão de tudo que aconteceu. Ele fala que esse lugar não é uma prisão, é um teste, que tem pessoas fazendo experimentos com eles desde criança. E pouco a pouco eles foram inseridos no labirinto, e o Thomas ainda diz que ele e a Teresa eram uma das pessoas que observavam e faziam um teste com eles. E a única pergunta possível é essa. Por que eles nos mandariam aqui se estávamos com eles? Isso não importa. Tá bom, né? Eu pensei que importasse. Eu mesmo tava me importando com isso, mas beleza. Em algum momento a gente vai descobrir, mas não nesse filme. Então, pô, deixa um like no vídeo aí, pra ele ir bem, pra eu saber que vocês querem que eu continue falando da saga, porque eu gosto dessa saga. E eu realmente quero falar das sequências, mas se vocês não quiserem que eu faça, né? Eu não vou fazer. Simples assim. Depois de ouvir isso, o Nietzsche fala que as pessoas que eles eram antes não importa, que essas pessoas nem sequer existem mais. O que importa é o que eles fazem agora. E agora, o Thomas entrou no labirinto e achou uma saída. Então, ele fala que o Thomas tem que levantar e terminar o que ele começou. Senão, o Albie morreu por nada. Só que agora, eles têm que dar um jeito de passar pelo Gary. Porque, diferente do que parece, eles não vão ser banidos pro labirinto. Eles vão ser executados como forma de oferenda. Porque o Gary realmente pensa que fazendo isso, os verdugos vão deixar eles em paz. Porque pro Gary tá tudo certo. Pra ele fica no labirinto eternamente. Ele vai ficar aqui 3, 6 anos, 9 anos, mora no labirinto. E quando eles vão amarrar o Thomas pra executar ele, o Thomas simplesmente levanta, desce a porrada nos caras. E dessa vez, o Thomas e os seus amigos vão dar um fora do labirinto. E um detalhe pro Chuck, que tava com um bocado de tralha antes, pronto pra ir embora, mas só que ele tava disfarçando. O Thomas e seus amigos dão uma última chance pra todos, e eles falam que sim, que eles vão embora do labirinto, e que quem quiser ir embora com eles é só ir agora. E o Thomas continua dizendo que aquele lugar não é a casa deles, que eles estão presos lá, e que pelo menos lá fora, eles têm alguma escolha. Algumas pessoas se juntam com eles, e agora sim, eles realmente vão sair do labirinto. E na moral, eu vendo essa parte aqui, eu fiquei, mano, não é possível que tudo isso de gente vai escapar.
tem muita gente aqui, mano. Eles vão cortar uma galera. E dito e feito, porque o lance é que eles chegam na casa dos verdugos e o Thomas, que é um maluco completo, já manda aquela frase do cara que não tem nada a perder e que sabe que o roteiro tá do lado dele. Vamos sair agora. Ou morrer tentando. E uma galera morre tentando, porque aparece um verdugo gigantesco, parte pra cima deles, e os caras só tem uma lança e um sonho. Mas como eles são brabos, eles conseguem dar um jeito em um dos verdugos, eles adivinham o código da porta e saem do lugar. Eles perdem várias pessoas no caminho? Sim, eles perdem, mas eles saíram. E depois de se livrar de metade dos figurantes, eles chegam numa sala com um laboratório e veem várias pessoas assassinadas. Eles descobrem que, na verdade, tem alguém vigiando eles o tempo inteiro, coisa que o Thomas já tinha falado, mas eles descobrem e ficam muito chocados com isso. E o Thomas aperta um botão e a gente vê uma doutora chamada Eva Page, que é a diretora de operações da Catástrofe Ruína Universal Instrumento Letal, que é o que significa a sigla Cruel, se a palavra instrumento fosse escrito com E, em vez de I. Na mensagem, a doutora fala que entende que eles estão confusos, com raiva, assustados, mas tudo aconteceu por uma razão. Porque o sol queimou o mundo inteiro. O mundo inteiro virou Belém do Pará no Arraial do Pavulagem, porque tava calor pra cacete, mano. O sol queimou o mundo, milhões de vidas foram perdidas e deu ruim pra caramba. Fome, frio, calor, sofrimento em escala global. Mas teve uma coisa muito pior, o fulgor, que é um vírus mortal que ataca o cérebro. Um vírus violento, imprevisível e também incontrolável. Ela diz que com o tempo surgiu uma nova geração capaz de sobreviver ao fulgor. E de repente teve esperança. E daí eles tiveram que pegar os jovens, colocar dentro do espaço manipulado para monitorar a atividade cerebral deles. E tudo isso para entender como e por que eles são diferentes. Ela diz que, infelizmente, eles acabaram de começar. E tem cara que tá 3 anos no labirinto, mas eles acabaram de começar. Mas tudo bem, né? Ciência demora. E ela fala que outras pessoas não concordam com os métodos deles, de pegar crianças, torturar e sacrificar atrás de uma cura. Quem diria, né? E enquanto ela fala isso, o laboratório começa a ser destruído. E ela comete o oposto de viver. Mas antes ela deixa uma frase: cruel é bom. Então sim, finalmente eles vão sair do labirinto e descobrir o que tem no mundo lá fora. Que tá cheio de fome, todo destruído, com morte, com doença. Na moral, mano, eu juro que eu voltava pro labirinto e ficava lá. Falava, não, Gary, foi mal, irmão. Realmente, bora fechar essa porta aqui e ficar aqui na tranquilidade. Mas se bem que o pessoal que entregava o suprimento morreu também, mas fazer o quê, né? Tá todo mundo lascado. E quando eles realmente estão indo embora, pra meter a cara no mundão... A gente vê ele, o Gary, que continua a missão de perturbar o filme inteiro, cara. O cara é muito chato, o cara é enjoado pra cacete, o cara perturba. Mas não só isso, porque ele aponta uma arma pro Thomas e fala que eles pertencem a um labirinto. E nisso, quando ele vai atirar, o Minion enfia uma lança no peito dele, mano. O Minion pega a lança e taca no peito do cara e dane-se. E tudo estaria bem, se não fosse por um detalhe. Quando o Gary foi atirar, o Chuck entrou na frente do Thomas e foi ele que levou o tiro. Por quê? Na moral, cara, o Gary foi só perturbado. Tipo, ele foi picado, ele tá maluco. Mas ele já tava maluco antes. E ele apareceu lá pra quê? Pra apontar a arma pra todo mundo e falar: Galera, bora voltar, senão eu vou matar vocês. por quê, Gary? Por quê? E por fim, o Chuck pega a escultura que ele fez pros pais e, percebendo que ele realmente não vai mais poder dar a escultura pros pais, ele entrega pro Thomas e diz as suas últimas palavras. Todo mundo chora, todo mundo fica deprimido, porque o cara mais gente fina do filme morreu de um jeito totalmente injusto. E eu vou dedicar a minha vida, a minha existência inteira a odiar esse rapaz chamado Gary, porque ele é um otário, ele estragou o filme, estragou a franquia, não tem mais o Chuck, moleque gente fina do cacete, mano. Podia matar qualquer outro figurante, mas não, tem que ser o Chuck, é desgraça. E depois disso, eles são encontrados por vários guardas que levam eles embora dali, de helicóptero. E pô, muita sacanagem de não pousar helicóptero no meio do labirinto pra resgatar a galera, porque eles realmente poderiam fazer isso. Mas no fim a gente vê que, na verdade, a doutora Eva Page não morreu e tudo isso era um plano do Cruel pra enganar e manipular toda essa galera. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. O segundo filme da saga já começa a todo vapor, porque a gente tem o Thomas, que tá se lembrando da sua mãe, ele lembra da doutora Page, e então ele vê um Minion gritando na cara dele, falando que eles precisam ir embora, porque começou o filme e já é hora de correr. O grupo todo chega em uma instalação completamente tecnológica, e eles são bem tratados por um cara chamado Jensen, o administrador do lugar. Ele explica que esse lugar é um lugar seguro, e que vai deixar eles longe dos perigos lá fora, dos Cranks. Ele fala que vai levar todo mundo pro lugar seguro, bem longe do Cruel, e o pessoal fica meio desconfiado e se pergunta por que ele tá ajudando. E ele então diz que é porque o fato deles serem imunes faz com que eles sejam a maior chance de sobrevivência da humanidade. Mas também eles vão ser alvo do Cruel. Cruel, que significa catástrofe e ruína universal, experimento letal. E não instrumento, como eu falei da última vez. Eu errei
E falando em erro, eu quero deixar bem claro aqui, galera, que Maze Runner é baseado no livro. Eu não sei se vocês sabem, né? Porque poucas pessoas sabem disso. Porque é de suma importância que eu deixe claro uma coisa que todo mundo sabe, beleza? Eu tô falando aqui do filme, a gente vai analisar o filme, somente o filme, mas se eu não citar o livro, mano, aí eu tô sendo injusto e o meu canal vai falir. E sim, isso não tava no roteiro, eu lembrei agora e eu precisei deixar registrado aqui. Maze Runner é baseado no livro. Daí, a galera toda vai tomar banho, eles vão tomar os medicamentos, o Minho até fica treinando pra correr, né? Porque eles têm que correr o tempo inteiro. Mas uma coisa incomoda o Thomas, a pistola do negão. E aqui a gente tem um detalhe, uma coisa que me atormenta há anos, cara. Eu busco resposta e eu não encontro. Eu penso, repenso, reflito e eu nunca encontrei essa resposta. Porque é o seguinte, aqui a gente tem 7 personagens que saíram do labirinto junto com o Thomas. A gente tem o Minho, a Teresa, o Newt, o Caçarola, o Thomas e o Winston. Só que a gente também tem esse cara aqui, que não tem nome, não tem fala, não tem nada dele no filme, mas eu preciso que vocês prestem atenção nesse cara, beleza? Atenção nesse bicho aqui, vamos em frente. Então o Thomas é chamado pra ter uma conversa com o Jensen. O Jensen pergunta pra ele se ele lembra do Cruel, porque ele quer saber de que lado o Thomas está. Então o Thomas explica que ele já trabalhou pro Cruel, mas que foi mandado pro labirinto e que viu os seus amigos morrerem. Então ele tá do lado deles agora. Depois dessa conversa, todos eles vão pra uma área de convivência, com vários jovens, porque existiam vários labirintos. E toda essa galera acabou de sair de um labirinto. E o mano sem nome ainda tá por aqui, tá rondando com ele. Eles conversam com outras pessoas e ficam se perguntando o que foi que aconteceu com a galera do labirinto. E a conclusão que eles chegam é que essa galera continua em posse do Cruel. Mal vocês sabem, mano. Daí, a galera fala que a maioria que tá lá chegou a um dia ou dois. Que só tem um cara que tá lá há mais tempo. No labirinto dele só tinha garotas. Sério? Que isso, nenhum. Te acalma, patrão. Calma aí. Relaxa. O Jensen aparece com uma lista de nomes e ele chama os selecionados. Só que ele explica que ele só pode tirar um certo número de pessoas por vez. Então, quem for chamado vai sair e quem não for vai ter que aguardar um pouco mais. Ele chama os 8 nomes e depois eles saem de lá, o que deixa o Thomas totalmente desconfiado. Mas ele fica mais desconfiado ainda quando ele vê a Teresa passando pelo outro corredor e sendo levada pra uma sala. Ele sai correndo atrás dela, só que não deixa nem passar. Todos eles são levados pra descansar num quarto, só que tem muitas coisas suspeitas, porque o quarto tranca pela parte de fora. Então isso quer dizer que eles estão sendo feitos refém, cara. Como é que o cara te deixa num quarto pra descansar e tranca a porta do lado de fora? E no meio da noite, o Thomas continua acordado, porque ele não consegue dormir, e ele fica lá pensando na vida, refletindo, só que então ele escuta um barulho, e ele vê isso aqui. Me segue. Vem comigo. Que viagem é essa, véi? E o Thomas segue ele, porque é claro que tu vai seguir um cara que tu não conhece por uma tubulação de um lugar que tu não conhece nada, sem avisar nenhum dos amigos. Pô, ele podia falar, galera, tô me chamando aqui, ó, esse cara aqui, o que ele quer? Bora ver todo mundo junto. Não, é ele, protagonista Thomas. Então esse cara chamado Harris mostra pra ele que as pessoas que foram chamadas, na verdade, estão sendo levadas pra uma área restrita, e que eles não estão saindo de lá. Então, o Harris fala pro Thomas que disse isso pra ele, porque os outros vão acreditar no que ele diz. E no outro dia, o Jensen chama mais pessoas da lista, e o Thomas conta pra galera o que aconteceu. E o Newt fica falando que o Thomas não sabe o que ele viu, que ele não tem certeza. Na moral, cara, como assim não tem certeza? Eles chegaram no lugar, o pessoal salvou eles, daí o Thomas chega e fala: Galera, ontem à noite fui pela tubulação, vi que a galera que tá sendo chamada aqui não tá indo embora. Eles estão sendo levados pra uma área restrita. Aí ele conta pro pessoal e o Newt ainda fala: Não, pô, sei lá, pô, sabe-se lá o que é, né, pai? Daí o Thomas arruma uma cena, tenta passar a força, obviamente ele não consegue, mas calma, que tudo isso aqui era um plano do Thomas pra ele conseguir pegar um cartão de acesso. E pra ele e o Harris conseguirem entrar na sala restrita. E nisso, o figurante continua com eles. E, pô, é muito engraçado que o cara pega um cartão de um guarda e entra numa área restrita. Por que que o cartão do guarda vai abrir a sala restrita, mano? Se é restrita. A menos que ele seja um porteiro, né? Porque aí faz total sentido ele ter a chave de todas as portas. Que ele é um porteiro. E beleza. O Thomas e o Harris conseguem entrar na sala e lá dentro eles dão de cara com vários verdugos e com as pessoas que foram chamadas sendo drenadas para extrair uma espécie de soro. E o pior de tudo é que a gente vê o Jensen que entra no lugar e começa a falar com a doutora Ava Page, a doutora do Cruel, que eles ainda estão nas mãos da mesma galera que colocaram ele no labirinto. O que até poderia ser um plot twist, só que os caras meteram uma cena no filme passado mostrando que a Ava Page não tinha morrido e que a galera que ajudou eles era do Cruel. Então... Não me impressionou. E a doutora Page diz que eles precisam ser rápidos, porque logo logo ela vai chegar e ela quer os cobaias preparados e sedados para fazer a coleta. Eles falam também da segurança dos recursos e a doutora pergunta se eles já acharam o Braço Direito, que é uma organização que tá atacando eles e libertando os jovens. O Jensen fala que não, mas que logo logo eles vão encontrar, porque tem uma pista deles nas montanhas. E depois disso, o Jensen vai atrás do Thomas e dos seus amigos, para deixar eles preparados para quando a doutora chegar. Então o Thomas sai deslizando pela tubulação, louco da vida, ele fica desesperado, entra no quarto, tenta fechar
fechar a porta com os lençóis, ninguém entende nada, só que aí ele fala que eles nunca escaparam do Cruel. O Jensen então chega, vê que todos eles foram embora, que deram um jeito de sair pela tubulação, e reparem, o figurante ainda tá com eles aqui. Eles saem correndo, e nisso, o Ares fala que precisa fazer uma coisa. E no meio dessa correria, eles encontram uma das doutoras e sequestram ela pra tentar chegar até Teresa. Os guardas do lugar encontram eles e já chegam no procedimento padrão da PM do Rio de Janeiro, mandando um monte de tiro na refém. Então o Minion dá um chutão no peito de um cara e consegue pegar uma arma pra eles. A galera então invade uma sala e o Thomas pergunta calmamente onde é que tá a Teresa. Onde é que ela tá? A Teresa foi sedada, então ela acorda com o Thomas chamando ela. O Thomas quebra o vidro, totalmente desesperado, correndo, e a Teresa tem um tempo de colocar uma toalhinha para as crianças não se cortarem. Que isso, Teresa? Atividade, pô, bora fugir. Então eles saem correndo pra não morrer. Eles tentam usar o cartão pra abrir a porta, e o cartão não abre essa porta aqui, só as portas restritas. Daí eles se veem encurralados. O Thomas fica desesperado, aponta a arma, grita com todo mundo, porque tudo que ele quer é ir embora de lá. Então, pra sorte do Thomas e dos seus amigos, o Ares aparece junto com Winston e abre a porta pra eles. E a gente tem uma cena angustiante do Thomas correndo e deslizando pra passar pela porta. E pra celebrar o que eles conseguiram fazer, o Thomas faz um gesto carinhoso pro Jensen. Daí, eles saem correndo, abrem a porta principal e vão pro deserto. E não me perguntem como, mas eles conseguiram despistar vários guardas que estavam com motos e lanternas. Eles só sumiram no meio do deserto e foram embora. Daí, eles entram no lugar, que tá totalmente escuro, e a Teresa fala que ela precisa saber o que foi que aconteceu. E o Thomas explica. Ele diz que ele e o Ares viram vários corpos que estavam sendo drenados, que as pessoas não estavam mortas, mas que com toda certeza elas não estavam vivas também. Ele diz que tem alguma coisa neles que o Cruel quer, então eles têm que se afastar o máximo possível. E pô, eu gosto muito do Newt, cara, é um personagem legal, mas nessa hora ele vira pro Thomas e diz: A gente seguiu você até aqui, Thomas, e agora você me diz que não sabe pra onde vamos e nem o que faremos? sim, colega, tu quer o quê? Tu quer um café? Tu quer um pãozinho? Tu quer uma cadeira pra ficar confortável? O cara não sabe, né? Ou vocês saíam de lá, ou iam ser drenados. Então é claro que vocês tinham que seguir o Thomas e dar no pé do lugar. Mas aí, como o mundo acabou, fica difícil ir pra outro lugar, porque não tem vários lugares pelo mundo. Que isso, Newt? Pô, tu tá com inteligência invertida? Então o Ares fala pra eles que tem alguma resistência se escondendo nas montanhas, e que eles podem ir atrás desses caras pra pedir ajuda. A galera então começa a vasculhar o lugar, e eles vão pilhar tudo. Só que no meio dessa brincadeira, o Thomas e o Minion ligam o gerador do lugar, o que faz vários Cranks aparecerem. E a gente tem uma cena insana de perseguição, onde todo mundo tem que correr pela milésima vez pra não virar camisa de saudade. Eles tentam dar um jeito, eles lutam como podem, um salva o outro. Rola outra cena angustiante porque eles param numa sala que a porta tá trancada. Daí, com muita luta, eles conseguem abrir, só que os Cranks arrastam Winston pelo chão e arrancam uma boa parte da barriga dele. E eu sei lá como é que esse porra consegue correr depois, mano. Eu só sei que eles correm e, por um milagre, eles conseguem sobreviver a noite inteira escondidos. No outro dia, eles continuam se escondendo do Cruel e andam até conseguir avistar as montanhas. Só que aí, o Winston, que teve o bucho todo arranhado, cai no chão e a galera improvisa um jeito de arrastar ele pelo deserto, com muito sacrifício. E depois de muito andar, eles conseguem chegar perto, só que ainda tá muito longe. Então a Teresa conversa com o Thomas e diz que o Cruel fez alguma coisa com ela e que ela começou a se lembrar. Ela diz que lembrou da primeira vez que viu o Thomas, mas principalmente, ela lembrou por que eles foram pro labirinto. Só que essa gala seca aqui não conta o que ela lembrou. Ela só diz que ela acha que eles têm que voltar. E ela diz isso logo pro Thomas, que é a primeira pessoa que tá correndo pra longe dos caras. E pra atrapalhar a conversa e ela definitivamente não contar o que ela sabe, a gente ouve um tiro, porque o Winston acordou e ele foi logo pegando a arma. Mas ele não pegou a arma pra usar contra seus amigos, ele pegou pra usar nele mesmo. Porque além de ser ferido, o que já é ruim, ele também tá se transformando em um dos Cranks. Daí sobe a música triste, o clima pesa, o Winston implora pra eles não deixarem de virar uma daquelas coisas. Então o Newt pega a arma e dá na mão do Winston. Todo mundo se despede, é uma cara de choro, uma tristeza, e tudo que o Thomas pode fazer é pedir desculpa. Daí todo mundo vai embora e de longe eles ouvem um tiro. E sim, essa cena aqui é muito triste, pô, eles perderam um amigo depois de tudo que eles passaram e depois de tudo que eles ainda estão passando. Mas olha só pra essa imagem. Aqui a gente tem o Newt, o Ares, a Teresa, o Minion, o Caçarola, o Thomas. E vocês estão sentindo falta de alguém? Sim, o figurante sumiu. E quem viu o filme sabe que o cara simplesmente some. Eles entram naquele shopping abandonado, eles começam a pegar várias coisas e o cara some. E ninguém dá falta dele. Na moral, mano, era pro Winston antes de morrer falar: Ei, cara, cadê aquele mano que tava com a gente? Pô,
Pô, deixaram o cara lá, mancada. Tem que voltar pra ir buscar ele. O Winston desmaiou e eles fizeram de tudo pra levantar o cara. Daí o figurante sumiu e eles nem perceberam. Porque, na moral, o filme termina e ninguém fala desse mano que tava com eles. O cara chamado Milton tava com a gente esse tempo todo. Eu acho que não. Acho que eu teria reparado se tivesse um cara chamado Milton com a gente. E na moral, se alguém aí sabe o que aconteceu, por favor me conta, cara. Se tem uma cena deletada, se tem alguma coisa no livro, se o ator falou alguma coisa, por favor, eu preciso de respostas agora. O grupo continua caminhando pelo deserto, eles ficam sem água, daí eles dormem no meio do nada, mas o Thomas acorda e ele consegue ver luzes, o que só pode significar uma coisa: tem gente por perto. Mas pra colocar eles de novo na situação de correr ou morrer, o clima começa a mudar e eles são quase atingidos por vários raios. Eles correm, até que acontece isso aqui. Um Minion foi atingido por um raio. E agora, junto com seus amigos do Laboratório Star, ele vai defender a cidade de várias ameaças, porque ele é o único rápido o suficiente. Ele é o Flash. Na verdade, a única coisa sobrenatural que acontece aqui é que ele é atingido por um raio e o jeito que os caras fazem pra ele se recuperar é gritando na cara dele. E é claro, né? Como nesse filme ninguém pode ter um segundo de paz, o lugar que eles entraram tá repleto de Cranks. Mas pra sorte deles, eles estão acorrentados porque eles estão sendo usados como cães de guarda pela Brenda e pelo Jorge. Então a Brenda leva eles pra falar com o Jorge e ele faz 3 perguntas: de onde eles vieram, pra onde eles vão e quanto ele vai ganhar se ajudar. A galera então tenta desconversar, mas eles usam um aparelho e confirmam que eles todos vieram do Cruel. E isso termina com eles pendurados de cabeça pra baixo, porque eles são muito valiosos. O Jorge fala com eles e diz que os homens dele queriam vender todos pro Cruel, mas ele pensa diferente. Ele quer que o Thomas diga tudo que ele sabe sobre o braço direito e o Thomas fala que ele se esconde nas montanhas, porque é só isso que ele sabe. O Jorge então fala com a Brenda e diz que eles têm que sair do lugar agora, porque essa galera vai ser a entrada deles pro braço direito. Enquanto isso, o Thomas e seus amigos tentam sair de lá, só que é claro, pra continuar a perseguição, o Cruel chega no lugar. O Jorge então coloca em prática o seu plano kamikaze. Ele simplesmente toca uma música que vai servir de contagem regressiva pra explodir o lugar. Então a Brenda vai pegar os garotos e ela salva eles, porque o Thomas tem o cu virado pra lua. E nisso, a Teresa pega um rádio de um dos guardas do Cruel, porque essa mina tá ensaiando pra fazer merda o filme inteiro. Daí toda a galera tem que fugir por uma tirolesa improvisada. E todo mundo realmente vai. Só que aí a Brenda vai buscar alguma coisa. E o Thomas vai atrás dela, né? Porque ele não poderia simplesmente ir embora com os amigos dele, né? Ia ser fácil demais. E isso acabou com eles tendo que meter um improviso e fugindo do lugar no meio de uma explosão. E adivinha o que acontece? Eles têm que correr pra não morrer de novo. Então eles acabam no esgoto e eles têm que se virar. Então começa a dar merda de novo, é claro. E a gente tem uma cena bizarra de um Crank comendo um rato. Então o que sobra é correr pra não morrer. Na moral, cara, o nome desse filme aqui devia ser Maze Runner. Correr mais ainda pra não morrer. A Brenda e o Thomas saem correndo, subindo em tudo, é uma agonia, é um desespero, é Crank pra um lado, Crank pro outro. E no meio disso, a Brenda acaba caindo em um vidro. E o desespero é total, porque o vidro começa a rachar. E se ela cair, ela vai morrer, que ela não aprendeu a voar ainda. E pra piorar o que já tá muito ruim, um dos Cranks consegue achar eles e o Thomas tem que improvisar de novo. Daí ele consegue quebrar o vidro e salvar a Brenda. Só que aí, meus amigos, logo depois a gente vê que a Brenda foi mordida, o que só pode significar uma coisa. Exatamente essa coisa que tu tá pensando. A Brenda logo vai virar estampa de camisa. E ela vai ter o nome lido pelo padre daqui a 7 dias. Então, a Brenda fala que eles precisam achar o Jorge. Daí, eles vão procurar o Marcos, porque o Marcos pode encontrar o Jorge. Eles chegam então no lugar e o dono do lugar diz que viu a galera do Thomas e que eles estão dentro da festa procurando por ele. Só que para entrar, eles precisam beber uma parada. E como não tem jeito, a Brenda bebe, o Thomas bebe e eles entram no lugar. E lá dentro, eles têm a ideia genial de se separar pra achar os outros. Não sei porquê. Depois eles se encontram e como eles estão totalmente altos, a Brenda vira pro Thomas, fala pra ele relaxar, pra ele se soltar um pouco e os dois se beijam. Então o Thomas começa a delirar e ele pensa que ele tá beijando a Teresa. Daí ele vira pra cara da Brenda e diz isso aqui: Você não é ela. na moral, o apelido do Thomas tinha que ser Enxuga Periquito. Que isso, Thomas? Daí, o Thomas começa a delirar ainda mais e acaba desmaiando. Mas como ele é o mais sortudo da saga, ele é resgatado justamente pela galera dele. E quando ele acorda, ele vê o Jorge que tá merendando o cara da entrada na porrada. Porque esse cara é o Marcos. E pô, o Jorge tortura o Marcos pra descobrir uma informação que ele já tinha. Eles têm um acampamento nas montanhas. A primeira coisa que o Thomas falou pra ele:
Ele se esconde nas montanhas. Qual é, Jorge? O Marcos apanhou de graça, pô, totalmente de graça. Daí eles roubaram o cara e vão pras montanhas atrás do braço direito. Chegando lá, eles encontram vários carros abandonados e são logo recebidos a bala. Eles são enquadrados, todo mundo é rendido, mas então a sorte entra no roteiro, porque no meio de todas as pessoas que ele podia encontrar, eles encontraram logo uma mina que ficou no mesmo labirinto que o Aerys. Daí ela reconhece ele e todos abaixam as armas porque ela confia no cara. Todos eles são levados pro acampamento do braço direito, onde as pessoas estão seguras e lutando contra o Cruel. Então, eles conhecem o Vincent, que é um dos líderes do lugar. E no meio da conversa, a Brenda começa a passar mal, muito mal, porque ela foi mordida. E logo ela vai virar um Crank. Então o Vincent tenta matar a Brenda, porque ela pode infectar o acampamento inteiro. Mas aí, a doutora do lugar, a doutora Mary, aparece dizendo que o Thomas pode ajudar, porque ela reconhece ele. Óbvio que ela reconhece ele. Essa distopia aqui, esse mundo apocalíptico é um ovo. Ela fala que o Thomas foi a fonte que ajudou a localizar os laboratórios do Cruel, porque ele serviu como agente duplo. Tudo que o braço direito conquistou foi com a ajuda dele. E daí, na moral mesmo, sem mancada, a doutora tira sangue do Thomas e consegue fazer uma cura temporária pra Brenda. Tipo, como quem tá fazendo um chá. E assim, eu não entendo como é que funciona esse vírus, porque uma doutora conseguiu fazer uma cura num fim de mundo. Ela conseguiu dar mais tempo pra Brenda, tirando o sangue do Thomas. Daí o Cruel tem que fazer um bocado de coisa, meter um labirinto, drenar a pessoa, tudo pra tentar achar a cura, sendo que eles poderiam usar uma cura temporária, não? A doutora até explica lá que tem uma enzima que não pode ser produzida, só pode ser coletada dos imunes. Só que aí ela tira sangue do Thomas e ela salva a Brenda, retardando a transformação por meses, talvez. Então por que eles precisam colocar as pessoas no labirinto? Por que eles têm que drenar a pessoa depois? Eu não sei, cara. Eu não sei por quê. Com certeza a Teresa sabe. Ela se lembrou por quê, mas ela não contou pra gente. Então a gente vai ficar aqui sem saber. Então depois disso, a Brenda conversa com o Thomas, conta a história dela lá, que ela perdeu o irmão dela, eles foram separados. O Thomas fala sobre o Chuck, que o Chuck morreu tentando salvar ele. E o Jorge agradece pro Thomas por ele ter salvado a Brenda. E todo mundo fica na tranquilidade, porque logo pela manhã, eles vão embora. Eles relembram os amigos, falam das pessoas que morreram, e tá tudo bem. Só que aí, meu patrão, ainda falta 20 minutos de filme. Então tem merda pra acontecer. Porque o Thomas vai falar com a Teresa, que tá sozinha no alto da montanha, e a Teresa pergunta pro Thomas se ele lembra da mãe dele. Ele fala que acha que sim, e ela começa a contar uma história sobre a própria mãe. Ela diz que a mãe dela era uma mulher muito linda, e que antes do Cruel, a mãe era tudo que ela tinha. Mas aí, a mãe dela ficou doente, e a Teresa deixou ela trancada. E sempre ouvia vários barulhos horríveis. Só que numa noite, ela parou de ouvir, porque a mãe dela ficou quieta. E a Teresa foi lá, ver o que aconteceu, e o lugar tava cheio de sangue, mas a sua mãe tava sentada, totalmente calma. Então ela disse que se sentia melhor, porque as visões tinham sumido. Ela tinha dado um jeito, porque a mulher simplesmente arrancou os 2 olhos. Daí a Teresa começa a dizer que existem milhões de pessoas que estão sofrendo no mundo, várias e várias histórias iguais a dela, e que ele não pode dar as costas pra essas pessoas. Daí, essa filha do capeta diz: eu espero que você entenda. E a gente vê várias luzes, helicópteros, e já começa assim. Agora me diz, como é que a Teresa acha que esses porra vão ajudar em alguma coisa? Olha a ignorância que os caras usam pra chegar no lugar. Daí eles estão lá, atirando em todo mundo, incapacitando os imunes, avacalhando com os aliados, tiro, porrada, bomba, explosão, e os caras atacam uma granada de choque em cima dos amigos do Thomas. E o Thomas vê tudo de longe, junto com o Jorge e com a Brenda. E como o Thomas pode ser qualquer coisa, ele pode ser otário, burro, incompetente, lesado, mas tem uma coisa que ele não é traíra. Então ele fala pra Brenda e pro Jorge que eles têm que ir embora. E pensa no jeito de ajudar os seus amigos. O Thomas se entrega e o Jensen mete um socão no bucho dele. Daí a doutora Paige aparece e todo mundo fica sabendo que foi a Teresa que traiu eles. E assim, ou a Teresa é altamente otimista, ou ela é extremamente ingênua e burra. Bora dizer que o Cruel quer salvar a galera. Como é que eles iam chegar atirando e explodindo tudo? Porque se isso aqui não foi feito com o intuito de matar todo mundo, eu tô ficando maluco, pô. Eu não tive escolha, este é o único jeito. Disse a mina que acabou de ver uma cientista salvar a Brenda com o sangue do Thomas e um coador de café no meio do deserto. A doutora Mary aparece e começa a acusar a Paige de ser maluca, coisa que ela realmente é. Então o Jensen simplesmente mata a mulher na frente de todo mundo. E a porra da Teresa continua pensando: não, pô, eles mataram ela, mas eles vão salvar todo mundo. Eu confio. Daí, quando eles estão embarcando todos os reféns que eles fizeram, o Thomas se desespera totalmente, tira uma bomba da jaqueta, parabéns pro cara que revistou ele, e diz que não vai voltar pra lá. E a otária da Teresa diz isso aqui: eles prometeram que estamos seguros, todos nós. Pelo amor de
de Deus, né, Teresa? Se eu chegar pra Teresa de noite e falar, olha, Teresa, o sol tá muito quente lá fora, é capaz dela ir lá ver. Então todos os amigos do Thomas ficam ao redor dele e dizem que estão juntos nessa. E de verdade, eles estavam prontos pra colocar um fim na franquia. Mas aí aparece o Jorge e a Brenda e começam tudo de novo. É tiro, porrada, bomba, explosão. E a Brenda e o Jorge dão cobertura pra todo mundo. E é uma corrida. Só que aí, o Minho pega uma arma e começa a abrir espaço pros amigos, pra eles poderem fugir. E ele é atingido por uma granada de choque. Então sim, ele é sequestrado junto com Ares e com vários outros imunes. No fim, fica todo aquele clima de terra arrasada, porque a terra deles está toda arrasada. E o Vincent diz que eles precisam recomeçar. Mas o Thomas fala que ele não vai com eles, porque ele prometeu pro Minho que não ia deixar ele pra trás. Então ele fala que vai atrás do Cruel e que vai matar a Doutora Page. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. O último filme da saga começa com Jorge e com a Brenda perseguindo um trem. E quem é que tá dentro do trem? Exatamente, o Minion e várias crianças que foram sequestradas. Daí a gente vê o Thomas e o Vincent dizendo que estão atrasados, mas que estão chegando. Daí eles chegam perto do trem, perseguem o trem, levam um tiro pra cacete, e a gente tem uma cena do maluco do Thomas em cima do capô do carro, usando um gancho pra prender no trem e tentar provocar o melhor acidente que ele pode. E na moral, se esse cara aqui não destruiu o pé dele nesse salto, eu sou maluco. Daí a Brenda e o Jorge distraem o helicóptero futurista e deixam o resto pro Thomas. Daí eles correm por cima do trem, rola tiro, explosão, e eles conseguem separar o vagão do trem. E pô, o vagão para exatamente no lugar que tava o Newt e a galera. Isso aqui que é organização. Daí o Thomas bate nos vagões, chamando pelo Minho. E ele responde gritando, ei, ei! E daí o Thomas reconhece o grito dele. E na moral, o grito poderia ser mais específico, tipo, Minho! Thomas, sou eu, o Minho! Eu tô nesse vagão! Mas beleza, né? Aí é com eles. A Brenda e o Jorge fogem, o carro deles acaba parando, mas a galera é mais preparada que o Batman aqui, porque eles param justamente no exato lugar que eles fizeram um buraco pra armadilha. Então a galera do Cruel cai na armadilha e os Maze Runners, ou só os Runners, porque não tem mais Maze em lugar nenhum do filme, eles fazem de tudo pra separar e levar o vagão. E o mais engraçado é que ninguém consegue acertar um tiro. Tem tipo 10 caras armados tentando acertar o pessoal que tá em cima de um vagão. Eles não estão nem se escondendo e não pegam um tiro neles. Pra mim isso aqui é impossível, cara. Mas daí beleza. Eles conseguem desviar de todas as balas, porque não é um figurante que vai conseguir matar um protagonista aqui, né? E daí eles comemoram porque eles conseguiram. E agora eles podem ir pra casa tranquilamente e podem viver a paz deles. É mentira! É claro que é mentira, porque senão ia acabar o filme logo no começo. E a gente ainda tem 2 horas de filme. Então te acalma que o Minho tá lascado e vai se lascar ainda mais. E vocês lembram que a Brenda foi mordida? Pois é, aqui se passaram meses que a doutora fez a cura usando o sangue do Thomas em um coador de café. E ela ainda tá aqui, tá tinindo, saudável, toda corada. Diferente do Ares, por exemplo. Porque o Ares foi resgatado, só que a cara de decepcionado que o Thomas faz é nítida. Porque ele queria o Minho. Que se dane o Ares aqui. Até porque o filme não liga pra esse cara. Eles pegaram o plot dele, rasgaram e dane-se. Ele só vai aparecer no final do filme aqui. O Thomas pergunta pelo Minho e pergunta por que ele não tava no trem. Só que na verdade, ele tava. E os bocóis aqui pegaram o vagão errado. Eu falei que o Minho tinha que ter gritado uma coisa diferente. O Thomas tenta convencer o Vincent a atacar o Cruel de novo, pra conseguir resgatar o Minho. Só que ele explica que não vai dar pra fazer isso, porque eles gastaram muito recurso pra montar a última operação. O Thomas fala que o Ares falou algo sobre a última cidade. E claro, o Thomas tá maluco pra ir pra última cidade, provocar todos os acidentes possíveis. E o Jorge fala que sabe qual é seu lugar. E que se o lugar ainda estiver de pé, vai ser o último lugar onde eles vão querer ir. Mas o Thomas continua dizendo que ele quer muito ir e que eles precisam fazer isso. Mas o Vincent diz que da última vez eles quase perderam tudo. Então ele não pode arriscar tudo que eles têm por um cara só. Durante essa conversa, eles quase são encontrados pelo Cruel. E o Thomas percebe que eles não podem ficar lá por muito tempo. Então quando chega a noite, o Thomas, com sede de protagonismo, tenta fugir do lugar sozinho e resgatar o Minho. Coisa que eu não sei como é que ele ia fazer, mano. Como é que o cara ia andar, chegar na última cidade e resgatar o Minho? Não tinha como. Mas se tem alguém que quer fazer as coisas e vai fazer, é o Thomas. Mas como o Thomas não pode continuar o filme sozinho, aparecem o Newt e o Caçarola pra poder ajudar nessa parada. Enquanto isso, a gente vê que o Minion tá delirando. Ele tá sendo torturado dentro de um sonho, onde ele tá se vendo dentro do labirinto, sozinho, e depois ele é perseguido por um verdugo. E uma cena que deixa o Minion se mijando nas calças. Tudo isso pra extrair dele um soro que pode ajudar a curar as pessoas. E pô, olha o quanto o Minion tá sofrendo aqui. E isso me lembra uma certa promessa que alguém fez. Eles prometeram que estamos seguros, todos nós. Ah, Teresa, vai te lascar.
lascar, pô. Só quem ficou de boa aí foi ela. Ainda mais porque depois eles acabam toda essa tortura e a doutora Paige diz que eles precisam de uma amostra maior. E aí dá-lhe tortura no Minion. Bacana, Teresa. Gente fina demais tu, hein? E de novo, né? Tenho que reiterar aqui que eu não entendo esse vírus, porque a Brenda foi curada no deserto com coador de meia, sangue do Thomas, que a mulher diluiu lá, aplicou na Brenda e deu tudo certo. E ela tá aí, vivinha, corada. Mas aí os caras sequestram o Minion, tem um laboratório todo tecnológico e tem que ficar torturando o cara pra extrair um pouquinho de soro. Não sei se eu tô falando besteira aqui, cara, mas na minha cabeça faz mais sentido eles terem vários imunes e ficarem tirando o sangue deles direto pra fazer cura pras pessoas, tá ligado? Não ficar torturando e drenando a pessoa. Por favor, maiores fãs de Maze Runner aí, me expliquem. E tudo bem, dessa vez a gente pode usar o livro como base porque o filme não explica nada de nada. Então a gente vê aqui o trio Parada Dura. Eles estão num carro, tentando chegar à última cidade, e o Thomas, que é a estratégia em pessoa, dá a ideia genial de entrar num túnel que tá totalmente escuro e abandonado, e o lugar é sinistro. E o Newt até fala, Pô, se eu fosse um Crank, é exatamente aí que eu ia me esconder. Tu é burrão? Por que a gente vai entrar lá? mas beleza, eles entram lá, e lá dentro, logo eles encontram um Crank. Óbvio, né? E depois rola isso aqui. Daí eles são rodeados e dá merda geral. E eles quase morrem. Quem é que poderia imaginar uma coisa dessa? O carro capota, eles conseguem sair de lá com muita dificuldade, mas agora eles estão de pé dentro de um túnel totalmente escuro, rodeado de Cranks. E o Caçarola até pega uma arma lá, que faz eles ganharem tempo, mas quem ajuda mesmo eles aqui é o roteirista, porque sem mais nem menos, eles são encontrados pelo Jorge e pela Brenda. Eles saem de lá, mas logo eles param o carro, porque eles estão do lado de fora da última cidade. E agora, tudo que eles têm que fazer é atravessar o muro para conseguir entrar na cidade e finalmente resgatar o Minion. E dentro da cidade tá acontecendo uma reunião com a doutora Paige e os seus financiadores. Ela diz que o Minion é uma ótima cobaia e que ele pode ajudar a salvar várias pessoas. Só que os financiadores dizem que eles estão há muito tempo nessa onda e que talvez eles possam investir recurso em outros lugares, como por exemplo em zonas seguras. Mas aí a desgraçada mortal aqui vira e diz: Não bora fazer isso. Bora continuar torturando o Minion pra salvar mais pessoas. Porque esse foi o acordo que eu fiz aqui, de deixar todo mundo seguro e sendo torturado em segurança. Na moral, Teresa, tu é muito cara de pau, cara. Nós sacrificamos muito para chegar até aqui. E daí ela quer continuar sacrificando. O Thomas e os seus amigos tentam entrar na cidade pelo portão principal, onde tem um monte de gente gritando e tentando entrar também, e não conseguindo. E aí o Estratégia Man vai pra frente do portão gritar também. Essa gente tentando achar uma entrada e você pensa que vai encontrar o que eles não acharam? Vim até aqui, não vou desistir agora. Lógica imbatível. E como os amigos do Thomas foram marcados pelo Cruel, quando eles chegam perto do portão, a organização rastreia eles. Agora, como eles têm rastreadores e não são rastreados em lugar nenhum, só quando chegam perto da cidade, isso eu não sei explicar, pô. Eu não sei por que alguém colocaria um rastreador numa pessoa e fala, não, beleza, ela pode sair daqui, pode ir lá pra que o pariu, e a gente não vai saber. O rastreador só vai apitar quando estiver perto da cidade. O meu burro. Daí, quando eles chegam lá perto, o Cruel começa a atacar tiro e bomba neles. Mas é claro, isso aqui não acerta ninguém, porque as balas desse filme são anti-protagonistas. Quando eles saem correndo, eles são pegos e salvos por um grupo que tava vigiando eles desde o início. E como a Brenda é levada em um carro diferente do Jorge, o Jorge começa a armar uma confusão e desce o cacete num cara. Só que então, a briga é apartada por uma voz muito familiar, que diz que eles estão do mesmo lado e que todo mundo tem que manter a calma. Oi, novato. E claro, depois de muito tempo sem ver o Gary, o Thomas só podia ter uma reação possível. E sim, galera, o Tades. Mas eu escolho ter. Quer dizer, o Gary tá vivo. E não, cara, não tem como uma pessoa sobreviver depois de enfiarem uma lança no peito dela. Na moral, o Gary devia estar no Aconteceu Comigo do Gugu. Olha isso aqui, como é que esse cara tá vivo, mano. Mas beleza, ele tá vivo. Então o Gary pergunta o que foi que eles vieram fazer nesse lugar. O Newt explica que o Minion foi pego pelo Cruel e que eles vieram salvar o cara. O Gary fala que ele acredita que tem um jeito de entrar. E aí ele conta a história meia boca dele, de que ele foi resgatado por um grupo, que as pessoas cuidaram dele e depois trouxeram ele pro Lawrence. E pô, na moral, depois de ver um cara que morreu e ressuscitou, eles tinham que criar uma religião pro Gary. Ninguém vai tirar da minha cabeça que o Gary ressuscitou aqui. Como é que ele não morreu, cara? Como é que ele não morreu? Não tem sentido. E aqui nós conhecemos o tal do Lawrence. Daí a filhote de Cusfredo fala com o Thomas e parece que vai dar um beijo na boca dele. Na moral, é arriscado o Thomas pegar uma boqueira, sei lá. Mas o lance é que o Gary diz que tem um jeito de entrar e que eles podem fazer um trato. Então o Lawrence fala que 2 deles vão ter que ir com o Gary e o resto vai ficar lá só pra garantir que o Thomas vai encontrar o caminho de volta. O Gary, o Newt e o Thomas entram num bueiro e vão em direção
direção à última cidade. Enquanto isso, a gente vê a Teresa, essa vagabunda desgraçada, indo ver uma paciente que tá tendo melhoras. Ela então testa o soro que eles fizeram com as lágrimas do Minho e de início, o soro começa a ter resultados positivos. Os três entram na cidade e assim, se eles estão entrando na cidade a hora que eles querem, por que o pessoal do Lawrence não montou um plano pra invadir a cidade pelo mesmo lugar que os três ratos cegos aqui entraram? Tipo, eu sei, eles querem entrar no prédio lá do Cruel, mas se eles têm como entrar na cidade, o resto tu ganha na porrada, não é? O Gary então mostra pros dois a Teresa e diz que eles podem usar ela pra poder entrar no lugar. Daí ele faz uma reunião e o Thomas fala que não, que tem que ter outro jeito. A rapaziada discute, porque ninguém se importa com a Teresa, ninguém é otário desse jeito, só o Thomas. Daí o Newt perde a linha com o Thomas. Na verdade, ele não perde a linha, ele faz o correto, que é gritar na cara do Thomas que ele é otário, que ele tem que deixar de ser otário porque a Teresa traiu todo mundo. Você não quer por causa dela. Eu... Não mente pra mim! Logo depois disso, o Newt comete um erro. O erro de pedir desculpa pro Thomas, porque ele não fez nada de errado, cara. Ele tá certo do que ele tá falando. Daí ele sai do lugar e os dois conversam lá fora. E o Newt acaba revelando que ele foi mordido por um Krang. E sim, ele tá infectado. E logo eles vão ter que encomendar a camiseta com a cara dele e passar um nome pro padre pra ler no 7º dia. Porque realmente deu ruim. Ele diz que ele não contou porque ele pensou que todo mundo que tava no labirinto era imune. Mas agora ele acha que ele foi posto lá pra eles saberem a diferença entre imunes e não imunes. E assim, né, Newt? O Winston, no filme passado, morreu depois de ser atacado por Cranks. E aí tu pode até pensar, não, ele morreu porque ele foi atacado pelos Cranks, e os Cranks estragaram a barriga dele, ele ficou todo ferido. Mas não, né? Porque ele tava virando um Crank e ele cometeu o oposto de viver porque ele não queria virar um Crank. Então o Newt viu isso e sabia que eles não eram imunes. Pelo menos não todo mundo. Então o Thomas fala que eles podem dar um jeito nisso, mas eles precisam entrar no Cruel, já que mataram a médica dele no outro filme. E o Newt fala que eles precisam salvar o Minho primeiro, que se tiver alguma chance de salvar o cara, eles têm que tentar. E falando no Minho, ele tá aqui, só o pó da rabiola, e a Teresa vai falar com ele. Lembrando, né? Eles prometeram que estamos seguros, todos nós. Na moral, se eles tivessem ido com ela, todos eles iam estar assim. A Teresa é muito desgraçada mesmo, cara. Ela mostra pro Minho que através da tortura que estão fazendo com ele, eles podem salvar muita gente. E o Minho, é claro, entende tudo isso e aceita pacificamente. Traidora! Eu vou só dizer que eu não julgo o Minho, cara. Imagina, tu tá num lugar seguro depois de ter fugido de um labirinto onde tu ficou preso por 3 anos. E daí, esse peido do capeta dedura a localização e agora tu tá sendo torturado pra salvar uma pirralha que tu nem conhece, pô. Na moral, se dane essa pirralha aqui. Como é que a Teresa acha que ele ia ficar feliz de estar sendo torturado? E pra completar a merda, a menina que a Teresa tava salvando regrediu. Então, tudo aqui tá acontecendo por nada. A Teresa, então, anda pela cidade, ela vê mais pessoas infectadas, só que no meio da multidão, ela vê o Thomas. Então ela segue ele e nada do rastreador apitar. Tipo, o cara tá pertinho da base principal do Cruel, tá dentro da cidade e o rastreador só apita quando quer. A Teresa se encontra com o Thomas e ele pergunta pra ela se ela se arrepende do que ela fez. Daí essa porra fala que ela se arrepende às vezes, mas que ela faria de novo. Tá vendo? Como é que dá pra ter pena dela, cara? Não tem que ter pena dela. Então eles sequestram ela. Enquanto isso, o Jensen e a Dra. Paige conversam e ela diz um monte de coisa que dá pra resumir numa única frase. Deu a porra, foi tudo. Porque o vírus tá no ar e tá todo mundo condenado. A galera que sequestrou a Teresa fica frente a frente com ela e o Gary dá a ideia de tirar o dedo da Teresa. E eu tenho que falar que eu gostei muito da ideia, né? Mas o Thomas fica todo... Não, a gente não vai machucar ninguém. Só o Minho, né? Bora machucar só o Minho. Então, o Thomas fala pra Teresa que ela vai tirar os rastreadores deles. E na moral, todos eles ficam de costa pra Teresa enfiar uma lâmina na nuca deles. Pra ela fazer alguém de refém aí, era 2. Só que não, né? Ela não faz isso porque ninguém nesse filme aqui tá muito afim de nada. Eles estão só vivendo. A Teresa então vê a Brenda, que tá muito bem e tá saudável, e ela pergunta pro Thomas como ele tem conseguido o soro. Então ele diz que o último tratamento dela foi no braço direito, vários meses atrás. A Teresa fala que isso não é possível e ela fica curiosa com o tratamento, mas é claro, ninguém vai acreditar numa só palavra que ela diz. Então, antes de ir embora, a Teresa dá um jeito de pegar uma amostra do sangue de Thomas. Então, todo mundo aqui se prepara pra invadir o prédio do Cruel. Cada um vai fazer sua parte do plano. O Jorge vai voltar pro braço direito e vai conseguir uma aeronave, enquanto a Brenda vai dar um jeito de tirar os imunes que estão presos no Cruel. E o Thomas, o Gary e o Newt vão invadir o lugar pela porta da frente, junto com a Teresa. Eles chegam na sala que os imunes estão, metem bala em todo mundo e resgatam uma galera, menos o Minion, que foi pra aula hospitalar a pedido do Jensen. A Teresa fala que ele tá no outro lado do prédio. Então o Newt fala que ele vai ajudar o Thomas, porque o Minion vem em primeiro lugar. E os caras ainda dão a opção pra ele ficar lá e esperar pelo soro, já que ele tá infectado. Mas ele fala que o Thomas não vai conseguir fazer isso sozinho. Então ele vai lá em direção à morte, né? Essa que é a verdade. Tipo,
Tipo, ele poderia muito bem ficar lá esperando o soro. E eles iam dar outro jeito. Mas não. Ele vai porque o Minion em primeiro lugar. Daí, ele leva a Teresa com eles. Mas quando eles vão pegar o elevador, o Jensen aparece e fala com a Teresa. Ele avisa que o Thomas tá no prédio e ela não consegue nem disfarçar que ela já sabe. Eles saem de lá e a Teresa tenta conversar com o Thomas. Ela diz que tem alguma coisa no sangue dele que ela ainda não entende. E que eles têm que fazer alguns exames. E de novo, ela promete que ela vai proteger eles, cara. É muita cara de pau, não é possível. Então o Thomas diz isso aqui. Como proteger o Minho? Pega na mentira, pega na mentira. Daí, o Thomas pergunta quantas pessoas eles precisam torturar e matar até isso acabar. Daí ela diz que isso acaba quando eles acharem a cura. E o Thomas vira pra ela e fala: Não tem essa de cura, não. E na moral, cara, é o seguinte, eu gostava muito de Maze Runner. Quando eu tava lançando, eu gostei pra caramba do filme. E aí eu fiquei hypado pro terceiro filme. Aí lançou um trailer. Aí no trailer, a gente tem essa cena aqui. Quando é que isso acaba? Acaba quando a gente achar a cura. Não existe cura! Aí quando eu fui ver no filme, Não tem essa de cura! que isso, cara? Cadê o impacto da cena? Eu fui enganado. O trailer mentiu pra mim. Não existe cura! Então, o Jensen chega rendendo o Thomas e o Thomas faz a Teresa de refém. E o Jensen não tá nem aí. Ele até fala. Tanto faz, pô. Tu não vai tirar nada mesmo. Daí a Teresa mesmo se salva. Ela prende os dois numa área sem saída do prédio. Isso dá tempo deles escaparem. E dá daí fazer testes no sangue do Thomas. O Gary consegue levar todos os imunes pra Brenda. E ele leva até o soro. Mas quando ele chega no lugar marcado, a Brenda pergunta pelo Thomas. E o Gary fala que ele achou que eles já iam estar com ela. Então ele diz que ele vai encontrar o Thomas e que é pra ela ficar lá esperando. E detalhe, esse desgraçado deixa o soro com a Brenda e ele vai embora. Tipo, por que tu não leva o soro pro Newt, cara? Na moral, por favor, se ajudem. E como a Brenda tá com o ônibus, os guardas percebem algo de errado e ela tem que sair de lá dirigindo que nem uma maluca. O Thomas e o Newt continuam procurando o Minion e no meio disso, ele vê a doutora Page. E o Thomas decide que ele vai matar ela ali, no meio de todo mundo. Só que ele é atrapalhado pelo Jensen, que não perde tempo e já chega atirando. Daí o Thomas bota o seu grande plano em prática. Ele sai correndo e gritando até encontrar o Minion. E não é que isso dá certo, cara. Porque o Minion tá numa sala, ele acorda, ele merenda um monte de cara na porrada e ele mesmo se salva. O Newt e o Thomas ficam no corredor, gastando munição, e quando eles estão prestes a se lascar, o Minion aparece e salva os dois. E eles saem correndo pra não morrer. Então nisso, eles acabam trancados numa sala e os guardas até tentam abrir. E o Thomas tem mais uma ideia brilhante: pular do alto de um prédio e cair na água. E é exatamente isso que eles fazem. E não se enganem, na vida real, mesmo sendo água, não tem como um ser humano pular de cima de um prédio dessa altura aqui, cair na água desse jeito aqui, todo espalhafatoso, e ainda ficar vivo. Não façam isso, nunca, nunca, não façam isso, não tem como isso dar certo. Logo depois disso, eles são salvos pelo Gary, e o Minion fica em choque, né, porque ele matou o Gary no primeiro filme. O que esse cara tá fazendo aqui? E a Brenda continua dirigindo o ônibus loucamente, mas logo ela é parada, e ela tem que descer do veículo. Então, os guardas rendem ela, mas ela usa um sinalizador pra avisar o caçarola que ela tá no lugar marcado. Claro, né? Porque é óbvio, eles sempre param no lugar que eles precisam. Daí, o caçarola desce com um gancho, ela coloca no ônibus e o caçarola consegue levar todo mundo pra fora da cidade. E na moral mesmo, sem exagero, ele mata todo mundo, porque não tem como ninguém ficar vivo depois disso aqui. O Minion, o Gary e o Thomas conversam sobre a situação do Newt. E o Thomas diz que eles têm que achar a Brenda, que tá com o soro. Porque o Gary foi procurar o Newt e não levou a merda do soro. Eu não sei porquê. E falando nisso, a Teresa vai testar o sangue do Thomas. E ela descobre algo surpreendente. Que eu sei que vocês já sabem o que é, mas eu vou segurar a informação aqui pro clímax do filme. E como se todo o caos que tá rolando já não fosse suficiente, a galera do Lawrence tá se preparando pra invadir a cidade e acabar com tudo de vez. E eu não entendi isso aqui. Tipo, se eles querem entrar e destruir tudo, por que eles não entraram pela passagem do Gary e saíram tacando bomba e tudo? Logo, o que eles estavam esperando? E daí o Lawrence maluco se explode e abre passagem pro caos total. Então, a Teresa mostra pra doutora Page que o sangue do Thomas tá destruindo o vírus. E a doutora fica em choque. Quer dizer que o moleque que tava aqui com a gente é a cura? E a gente nunca testou o sangue dele? Sendo que esse é o intuito de tudo que a gente faz aqui? Meu Deus, Teresa, isso aqui parece um furo de roteiro. E na cidade, tudo que tava ruim começa a piorar. Porque é tiro, porrada, bomba, explosão, tudo indo pelos ares. E o Thomas passa o rádio pra Brenda e diz que eles não vão conseguir sair de lá. Mas a Brenda fala que ela não vai sair de lá sem o Thomas. E ela nem vai precisar, porque o George chegou com a carona pra todo mundo. Eles tentam sair de lá, mas tá tudo explodindo. E o Thomas fala pro Minion que ele tem que ir na frente e voltar com o soro, porque ele é o único rápido o suficiente pra fazer isso. E o Newt, que tá só o pó da rabiola, agradece. Só que ele já tá conseguindo ouvir o padre falando o nome dele. Então, ele vira pro Thomas e implora pro Thomas pegar o cordão que ele tem. Ele pega e os dois saem correndo de lá. Na
verdade eles saem se arrastando. E a cena fica angustiante, porque o Thomas tá lá arrastando o Newt do jeito que ele pode, mas no meio disso, eles escutam a voz da Teresa, dizendo em alto e bom som que o sangue do Thomas é a cura, e que eles deram muita mancada de não testar o sangue de todo mundo que estavam com eles. Ela fala que ela quer muito consertar esse furo de roteiro, e que eles podem salvar o Newt e todo mundo, assim como a Brenda foi salva. Mas depois disso, o Newt se levanta, porque ele tá cada vez mais infectado. E a Brenda tá aqui, brincando com o soro, passando de um lado pro outro, esperando na porta da aeronave. Na moral, mano, olha o tamanho disso aqui. É um frasco. Como é que isso aqui não cabia no bolso do Gary? Por que ele não levou a cura? Então, o Newt começa a perder o controle, ele tenta matar o Thomas, e depois disso, ele pede desculpa. E a Brenda sai correndo no meio dos tiros lá, da porrada da bomba toda, só que no meio disso, o pior acontece. Porque o Newt pega uma faca e ele começa a atacar o Thomas. O Thomas se defende, e no fim, essa faca acaba cravada no peito do Newt. E não fica muito claro se o Thomas matou o Newt, ou se o Newt se matou pra tentar salvar o Thomas. Só o que fica claro é que realmente o Newt encontrou seu fim. E uma cena que faz todo mundo ficar mal. Porque uns 2 segundos depois, a Brenda aparece com a cura. Mas já é tarde demais. Então o Thomas pega a arma, ele se encontra com a Dra. Paige e pergunta se é verdade, se ele poderia ter salvado o Newt. E de novo, né? Essa aqui é a cena do filme. Você pode salvar todos nós. E essa aqui é a cena do trailer. Thomas pode salvar seus amigos ou pode salvar todos nós. Totalmente diferente, cara. Pega na mentira. E depois disso, pra continuar a loucura do filme, a gente escuta um tiro que leva a Dra. Paige dessa vida. Porque aparece ele, o Jensen, provando que nunca dá pra confiar nesse cara. Todo o papel que ele faz, ele é um safado, desgraçado. Daí ele sequestra o Thomas e leva ele pra um lugar que ele chama de bote salva-vidas. Ele explica que esse lugar aqui é seguro e que o mundo inteiro pode explodir, que esse lugar vai ficar intacto. E ele leva com ele a Teresa. Então, a Teresa atrai o Jensen, porque ela atrai todo mundo o tempo inteiro, mas o Jensen se levanta rapidinho numa cena digna de filme de terror. Vamos! E aí o filme vai pro caralho mesmo, porque eles começam a fingir que pancada na cabeça não mata. Olha só o que o Jensen faz com a Teresa. Isso aqui é traumatismo craniano com sorte ainda. O Thomas e o Jensen caem na porrada, uma porrada sincera. Só que aí o Jensen se cansa e ele lembra, pô, eu tenho uma arma. Aí ele pega a arma e tenta acabar com a brincadeira. A Teresa acorda e de novo o Thomas é salvo e protegido pelo roteiro. Porque do lado de fora, o pessoal do Lawrence, que tá destruindo tudo, ataca o prédio que eles estão. E isso dá tempo pro Thomas e a Teresa escaparem. Mas quando eles vão entrar numa sala, o Jensen mete bala e uma das balas pega no Thomas. Os dois se desesperam e o Jensen continua perseguindo eles. Daí ele diz que não tem saída e que isso não precisa ser mais doloroso do que o necessário. Ele encontra a Teresa, daí a Teresa oferece pra ele o soro, mas o que o Jensen quer mesmo é o Thomas. Ele ameaça matar a Teresa, então o Thomas chama o Jensen e taca um banco em direção a ele. O Jensen desvia e diz: Errou, seu otário. O otário que vai morrer diz Hã? E sim, ele morre, porque o Jensen é devorado e estraçalhado, o que dá tempo pra Teresa e pro Thomas tentarem fugir do prédio. Daí eles correm pra cima do prédio, eles não voltam pro bote salva-vidas, eles vão pra cima do prédio, e lá eles percebem que realmente tá acabando a franquia. E a Teresa diz: Desculpa, eu tentei. tentou matar todo mundo, só se for. Daí os dois se beijam, porque eles se gostam e tal, mas ninguém se importa com isso. E como o Thomas nasceu com o rabo virado pra lua, o Jorge e os outros encontram eles, e fazem de tudo pra resgatar os dois. O Thomas vai todo capengando, ele tenta chegar na aeronave, e a Teresa ajuda ele, porque o cara não tá nem se aguentando em pé. E sim, ele consegue subir. Só que aí acontece uma coisa meio chata com a Teresa. Era disso que eu estava falando. A Teresa morre e ela não conseguiu se redimir de nada do que ela fez, porque ela passou o filme inteiro traindo todo mundo, ela torturou o Minho o filme inteiro, ela é culpada por várias mortes e tudo que ela conseguiu foi salvar o Thomas, coisa que ela podia ter feito muito antes, porque o Jensen tava de costa e ela podia ter incapacitado o cara, mas o cara ganhou poder no final do filme. Então o Thomas desmaia e ele acorda depois de um tempo, percebendo que tudo que ele passou foi um sonho, porque ele tá de volta no labirinto. É mentira! Ele acorda em um lugar totalmente seguro, porque sim, eles conseguiram. Depois de tudo que eles passaram, eles finalmente estão longe do Cruel. E todos estão salvos, incluindo o Minion, porque o Thomas conseguiu manter sua promessa de não abandonar o seu amigo. E lá, no paraíso seguro, rodeado de pessoas que ele ama, o Minion dá pro Thomas o cordão que o Newt deixou. E nesse cordão, o Thomas encontra o papel, porque o Newt fez uma carta pra se despedir do seu amigo. E nessa carta, ele explica que ele não lembra se ele já escreveu alguma carta antes, mas que ele sabia que possivelmente essa carta era a última. Ele diz que ele não tinha medo
medo não de morrer. O que ele tinha medo mesmo era do esquecimento. E por isso, todas as noites, ele repetiu o nome de várias pessoas que eles perderam, pra não se esquecer das coisas que aconteceram. Ele diz que ele se lembra de tudo, mas que principalmente ele se lembra do Thomas e do jeito que ele chegou no labirinto. E que esse jeito foi de saber que ele seguiria o Thomas onde quer que ele fosse. E ele deixa bem claro que se ele pudesse fazer tudo o que ele fez de novo, ele faria. E que tudo que ele deseja é que nos anos que virão, o Thomas possa fazer o mesmo, sem arrependimento. E pô, muito bonita a carta, muito emocionante. A despedida é bonita, é bem feita, mas o Thomas consegue cagar com tudo, porque ele termina o filme escrevendo o nome da Teresa na pedra. Na moral, cara, se eu sou um Minion, logo depois disso, eu ia lá, riscava o nome dela e dava um tapa na cabeça do Thomas. Que isso, cara? Ele podia muito bem estar escrevendo o nome do Newt ou o nome do Chuck, mas não. Ele termina a franquia escrevendo o nome da otária que quase acabou com tudo que eles têm. Aí sim, Thomas, bacana. E no fim, o Thomas agora tem a cura, porque ele é a cura. Mas tanto faz, porque ninguém mais vai curar ninguém, já que o resto da galera virou saudade. E seguinte, Maze Runner, pelo menos os filmes, sinceramente, não é uma boa franquia. Na minha opinião, o único filme que é bom é o primeiro, porque no segundo fica tudo muito confuso, ele não quer mais desenvolver nada, ele não quer explicar o lance do vírus. Uma hora o pessoal é zumbi, outra hora é uma infecção letal, e fica parecendo que eles mudaram os efeitos do vírus só pro filme ficar mais legal, visualmente maneiro, tá ligado? E é aquilo, se tu quer uma história coesa, que tem motivações bem definidas, que tu entende claramente o que tá rolando, essa história não é Maze Runner. Mas agora, se tu quer um filme que tem por função te divertir, com várias cenas de ação, de porrada, de explosão, aí sim tu assiste Maze Runner, porque realmente essas cenas são boas. Porque na moral, o que esse filme tem de furo de roteiro, ele tem de divertido e intenso. Dito isso, eu gosto pra caramba da franquia. E eu deixo pra vocês aqui o meu vídeo de 4 horas do Harry Potter e também o vídeo da franquia Divergente, que é a próxima franquia que a gente vai continuar no canal. Então deixa aí a opinião de vocês sobre Maze Runner, se vocês gostaram do vídeo, se gostaram do filme, e eu vejo vocês na próxima. Tamo junto, valeu e falou!